Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Repita comigo. E se apartem da simplicidade que há em Cristo. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu nome e adoramos a Ti, porque em Ti, ó Pai, nós aprendemos, Senhor Deus, a riqueza no meio de toda a complexidade da vida, nós aprendemos a riqueza da simplicidade. E queremos te pedir que, em nome de Jesus Cristo, Tu possa ministrar aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, que Teu Espírito Santo, ó Pai, encontre plena liberdade de agir em nosso meio, que flua entre nós, que toque no nosso ser, que toque no nosso interior e que o nosso exterior reflita as mudanças que Tu operarás em nosso ser, para a glória do Teu santo nome, é que nós te oramos, ó Pai, e em Ti esperamos e em Ti confiamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, finalmente, depois de 2 terças-feiras, nós estamos retornando a nossa série de mensagens sobre disciplinas espirituais. Claro que foram 2 terças-feiras muito ricas que o Senhor falou conosco, não é? Na terça-feira atrasada, pastor João Gonçalves, na terça-feira passada, pastor Eliakim, mensagens e testemunhos edificantes na nossa vida, terças-feiras nas quais nós somos muito edificados. Mas hoje nós vamos estar retornando os nossos estudos sobre as disciplinas espirituais. Nós já caminhamos nas disciplinas espirituais interiores, que são meditação, oração, jejum e estudo. E também vimos as disciplinas exteriores, a solitude, o silêncio, a submissão e, por último, vimos o serviço, que coincidiu com o tema do nosso ano, Juntos Somos Melhores, né? O ano do serviço. Hoje nós falaremos de mais uma disciplina e nós falaremos sobre a disciplina da simplicidade, tá? Então, nós vamos iniciar hoje, falar da simplicidade e com a graça de Deus seguiremos no próximo encontro. Quando nós viajamos ao sertão, nós nos deparamos com uma realidade bem distinta da nossa. Quando a gente entra naquelas casas que são mais afastadas uma das outras, né? Eu me lembro muito bem quando, na minha adolescência ali, início de juventude, eu peguei uma férias minhas e disse: eu vou dar parte das minhas férias para Jesus. Não tinha nem Scanf ainda, né? Não existia nem Scanf ainda. Eu vou dar parte das minhas férias para Jesus. E aí eu fui para o sertão, uma casa distante da outra. Para você evangelizar, você tem que andar um bocado para achar outra casa. E quando a gente vai no sertão, nós nos deparamos com uma questão. Nós percebemos que a vida do sertanejo é uma vida simples.
A vida do sertanejo é uma vida simples. Nós nos deparamos com a realidade de que muitas coisas nós não precisamos delas. E a gente está mergulhado nesse mundo urbano, de publicidade, de marketing, de mídia, que nós começamos a criar uma série de coisas que a gente acha que precisa delas. Aí a gente vai lá no meio do sertão e conhece a vida simples do homem sertanejo. E a gente descobre uma vida que não foi ainda seduzida pela propaganda de nossos dias. Que muito habilidosamente tem sabido mexer com o despertar de necessidades que nós não as temos. Nós pensamos ter necessidades que nós não as temos. E somos convencidos que precisamos. E instilam o desejo em nosso coração, que tem nos feito muitas vezes correr atrás do vento. E correr atrás do vento significa correr atrás do que a gente não consegue alcançar. A satisfação não pode ser alcançada pelo pesado fardo de uma vida louca para se conseguir um pouco mais. Os nossos dias, as pessoas olham para a gente e dizem assim: você pode conseguir um pouco mais, você tem que conseguir um pouco mais. Saiu um novo celular, você tem que trocar o seu celular. Saiu uma TV com uma tecnologia diferente, essa TV que você usa não presta mais. Essa roupa não serve, tem que ter a etiqueta X. Nós somos provocados a querer mais, mais, mais e mais, mesmo quando nós não estamos mais nem precisando de mais. Eu não quero dizer aqui que você não pode querer mais. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer quais são as motivações por que você quer mais. Não há problema em querer mais. O problema é quando o querer mais se torna o objetivo principal da nossa vida. E quando nós não temos contentamento com o que nós já temos. Eu quero apenas que entenda a preciosidade do contentamento, que você consiga entender a preciosidade de você ter contentamento com o que você já tem. Porque se nós não aprendermos a ter contentamento com o que nós já temos, nós nunca teremos saciedade. Nós teremos mais e continuaremos insatisfeitos. E vamos querer mais. E aí nós teremos mais e continuaremos insatisfeitos. E vamos querer mais e teremos mais e continuaremos insatisfeitos. Porque enquanto eu e você não aprendermos a ter contentamento com aquilo que nós já temos, jamais nós estaremos prontos para ter mais. Porque não é o mais que nos trará contentamento. O homem mais rico dos Estados Unidos chegaram para ele e disseram o seguinte: o que você ainda quer na vida? Ele disse: eu quero um pouco mais de dinheiro. Então, quando nós chegamos nesse ponto, significa dizer que nós já perdemos o entendimento de simplicidade. E a gente pensa que ter mais vai nos trazer contentamento. E nunca você vai ter contentamento enquanto você não tiver contentamento com o que Deus já colocou nas suas mãos. Nunca, 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 nunca. Jamais. E aí você ter contentamento e se preparar para alçar voos, não há pecado nisso. Mas se você não tem contentamento e acha que tendo mais você vai ter contentamento, pode ter certeza que você não terá. Você tem uma bicicleta. E você diz: se eu tivesse pelo menos uma Brasília velha, eu seria mais feliz.
Aí você consegue comprar, não sei como, uma Brasília velha nesses dias. Aí você diz, mas se eu conseguisse pelo menos um carro mais novinho. E aí você nunca consegue agradecer pelo que Deus já colocou nas suas mãos. Então depois você vai estar com BMW e ainda vai estar insatisfeito. Se eu tivesse pelo menos uns 3 na minha garagem. Porque você não aprendeu a ter o contentamento quando tinha um pouco. Então, o problema não é querer mais. O problema é não aprender a ter contentamento com o que tem. Reflita se o mais será importante como um meio ou como um fim. Você quer ter mais por quê? Esse é o fim que você traçou, esse é o objetivo que você tem na vida? Ou você quer ter mais porque aquilo é um meio que você precisa? Eu acho interessante quando algumas pessoas chegam e criticam alguns pastores no sertão, dizem assim, rapaz, pastor no sertão, tendo uma picape e tudo. E eu olho, você já foi no sertão pregar? Não. Então é por isso que você está dizendo isso. Ele está dizendo isso, ele está tendo isso não é porque ele pode, é porque ele precisa. Aqui em Fortaleza, eu chego onde tiver com carro de passeio. Aonde quiser aqui em Fortaleza, eu chego com carro de passeio. Na área aqui de pastoreio, aonde quiser, eu chego com carro de passeio. Agora, lá no interior, tem lugar, meu amado, que não entra de jeito nenhum se não for um 4x4. Eu fui viajar com o Jaime para fazer uma visita ali na região do Cariri. Se fosse de carro de passeio, tinha vários pontos onde nós temos missionários no sertão que nós não teríamos conseguido chegar. E aí, graças a Deus, tinha um pastor no sertão que tinha uma picape. E aí a gente conseguiu chegar lá no missionário. Mas a picape não é um fim para aquele pastor. A picape para aquele pastor era apenas um meio para ele poder fazer a missão que Deus colocou na vida dele. Então não tem pecado nenhum em ele ter uma moto e querer uma picape, porque a picape não é o fim, a picape é um meio, é um instrumento para ele alcançar um fim maior. Então eu quero que a gente consiga distinguir bem o que é querer mais. Por que você quer mais? Isso é um fim em si mesmo? Se é um fim em si mesmo, você deve se perguntar o que isso vai acrescentar à sua vida. Mas se é um meio para você alcançar um objetivo maior, e você já tem contentamento com o que Deus tem colocado na sua vida, aí, meu amado, pode querer mais, porque não vai ter maldade em querer mais dessa forma. Mas se você pensar apenas como um fim, e se você for capaz de sacrificar valores que não podem ser sacrificados simplesmente para ter mais, para ser um tio Patinhas, aí eu quero dizer para você que esse caminho é um caminho que distancia-se da simplicidade. Esse mais será apenas ostentação. E assim, a simplicidade já passou, foi longe. Entendeu? Esse mais será ostentação. E a simplicidade já passou, foi longe. Por outro lado, nós também precisamos buscar a simplicidade com muita pureza de coração. Sabe por quê? Porque, como diz Alfred Whitehead, busque a simplicidade e desconfie dela. Busque a simplicidade e desconfie dela. O que isso nos diz? Isso nos fala, amados, que quando a simplicidade se torna fonte de orgulho, ela não é mais autêntica. A própria simplicidade, ela virou ostentação.
Pessoas que buscam a simplicidade e depois faz da simplicidade um troféu. Então a simplicidade deixou de ser simplicidade, deixou de ser autêntica, ela passou a ser ostentação. Queridos, assim como as demais disciplinas espirituais que nós temos visto, ela nos traz libertação, a simplicidade também nos traz liberdade. A disciplina da simplicidade não é diferente, ela também nos traz liberdade, e é uma liberdade extremamente necessária para os nossos dias. Dias que têm sido colocados sobre os ombros de pessoas o pesado fardo do consumo. Quem não sente um peso do fardo do consumo sobre seus ombros? Há um peso do fardo de consumo colocado sobre as pessoas, um consumo desenfreado. Dias estes que deixaram de lado René Descartes para abraçarem a louca lógica do mercado que nos ensina e nos bombardeia direto com o ensinamento: consumo, logo existo. Eu consumo, então eu existo. Eu consumo, então eu tenho valor. Dias que medem o valor da pessoa pela marca do que calça e pela marca do que veste. Que dias são esses que nós estamos vivendo? Dias de ostentação, gente. Dias de ostentação, que querem definir o valor de uma pessoa pela marca do que está vestindo ou pela marca do que está calçando. Que absurdo, isso é loucura, é o mundo louco que nós estamos vivendo, onde as marcas valem mais que as pessoas. Que absurdo, gente. Será que ninguém se acorda no mundo presente para perceber e entender que as pessoas estão dando muito mais valor a uma marca de uma roupa, a uma marca de um sapato, do que a pessoa que está vestindo e calçando aquilo? O próprio Jesus Cristo já nos ensinou que nós valemos muito mais do que as vestes. Nós valemos muito mais do que as vestes. E toda vida que eu tento definir o valor de uma pessoa pelo que ela veste, pelo que ela calça, eu estou caindo em contradição com a fé que eu abracei. Toda vida que eu chego para um irmão que está vestindo uma marca e considero ele com um valor, e o outro irmão que não está vestido do mesmo jeito e considero de outro valor, eu estou indo contra o princípio cristão estabelecido pelo nosso mestre. Que loucura as marcas valerem mais que as pessoas. Isso, amados, só a loucura a que somos submetidos quando nós deixamos de lado a simplicidade. Precisamos correr e tomar de volta da prateleira esse precioso valor e essa preciosa disciplina chamada simplicidade. E o cartão de crédito, dinheiro, cartão de débito não compra ela não, mas ela está disponível para quem quer sair dessa loucura desenfreada de consumo, gente. Tem gente se endividando, saiu uma reportagem na semana atrasada, 75% dos portadores de cartões de crédito estão endividados. E eu vou dizer uma coisa para você, eles não estão endividados porque precisaram comprar arroz e feijão para comer, não. Eles estão endividados porque compraram um iPhone que não precisava. Eles estão endividados porque ele quis dar satisfação ao colega de trabalho com uma etiquetazinha na camisa. Eles estão endividados porque eles quiseram calçar um sapato igual o sapato do vizinho. É por isso que eles estão endividados. É por isso. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem um bocado desses de 75%
que você não vai nem acreditar, mas são crentes. Queridos, isso é uma loucura nesse mundo que nós estamos vivendo, gente. Jogar a embalagem fora, jogar o conteúdo fora e ficar com a embalagem, só gente que já perdeu o siso. Só gente que já perdeu a sanidade. Ou você vai lá no mercantil e compra um iogurte e joga o iogurte fora e guarda a embalagem. Você vai lá e compra uma caixa de leite, joga o leite fora e guarda a embalagem. Você faz isso? Hã? E por que a gente faz isso com as pessoas? Por que a gente faz isso com as pessoas? Por quê? Porque nós estamos largando aquilo que nós jamais deveríamos ter largado: simplicidade. Vocês lembram onde foi que Jesus escolheu nascer? Onde foi? Onde foi? Isso fala de quê, gente? Simplicidade. Você se lembra qual foi a família que ele escolheu nascer? Isso fala de quê, gente? Simplicidade. 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 Jamais valorize ou deixe de valorizar uma pessoa pela marca que ela veste. Jamais. E deixa eu dizer uma coisa para você também. Nunca diga que uma pessoa não é simples porque ela está vestindo uma roupa que não cabe no seu orçamento. Nunca diga que uma pessoa não é simples porque ela está calçando um calçado que não cabe no seu orçamento. Nunca diga isso. Nunca. Porque teve uma mulher, um puro nardo, que chegou para derramar aos pés de Jesus. E Judas olhou e quis condenar aquele ato. Quis condenar aquela extravagância. E o que foi que Jesus disse? Jesus condenou? Jesus condenou? Sabe por quê, gente? Porque a simplicidade, ela está dentro do coração. Eu posso vestir uma roupa de saco sem ter simplicidade alguma. Eu posso vestir uma roupa de saco sem ter simplicidade alguma. E posso vestir uma roupa de marca sem considerar nada de valor naquela roupa. Simplesmente é algo para me cobrir, para me vestir. Amém? Amém? A sociedade midiática que valoriza a imagem, ela comete a insanidade de sobrevalorizar o reflexo e desprezar o conteúdo. As aparências valem mais do que o caráter e o coração. É ou não é?
Os bandidos já aprenderam isso. Bandido agora, ele só assalta de terno. É ou não é? Porque quando você vai passando na rua, vê um cidadão de terno, você continua livre e tranquilo, né? Mas se vem um vestido já meio diferente, você já corre para o outro lado com medo que é um assalto. É ou não é? E às vezes está invertido, né? Quem está vendo lhe roubar, ele está bem vestido, né? E a pessoa sincera de coração, às vezes está até puxando ali um carrinho de reciclagem. Mas a gente está querendo julgar as pessoas pelo que elas vestem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O caminho da simplicidade nos leva na contramão desta direção. Mas poucos têm querido ir contra essa maré, amados. Poucos. E a simplicidade hoje não é mais a marca daqueles que seguem a Cristo. Então isso nos deixa preocupados. Porque a simplicidade ela tem que estar presente na vida daquele que é seguidor de Jesus. Amém? É na sua vida mesmo, irmão. E na minha. Na nossa. Tem que estar presente na nossa vida. Mas mesmo pessoas que decidem seguir a Cristo têm procurado viver uma vida descolada da simplicidade. E eu falo de simplicidade em seu sentido mais profundo. Eu falo em simplicidade daquele ou daquela que vive a simplicidade, tendo ou não tendo, vestindo ou não vestindo o que o mundo valoriza. Quando eu falo de simplicidade, eu falo nela num sentido mais amplo possível. Aquela que está lá no profundo do ser e vai externar nos atos e externar para que os olhos possam testemunhar e contemplar o caráter de simplicidade dentro de você. Porque quem encontra a simplicidade não se entrega. Presta atenção. Quem encontra a simplicidade não se entrega a uma vida sobrecarregada com o fardo insano de dar satisfação a outros do que tem, do que veste, ou da loucura desenfreada de sempre ter a última novidade da moda ou a última novidade tecnológica. Quando eu encontro a simplicidade, gente, se eu puder eu compro, se eu não puder eu não compro, porque eu não estou preocupado em dar satisfação ao outro do que eu posso vestir, do que eu posso ter. Entende? Não estou preocupado. Ah, mas domingo todo mundo está vestindo uma roupa nova, eu não vou para a igreja que eu não tenho nenhuma roupa nova para ir, já estou sempre repetindo a mesma roupa, eu não estou preocupado com isso, gente. Pastor, não dá para o senhor trocar um pouco os ternos do senhor não, já sei quais são as cores dele. Amém. Então o que acontece, gente? A gente não pode se preocupar com isso. Isso não pode ser a fonte da nossa preocupação. Se dá, dá. Se não dá, gente, eu não vou viver loucamente para satisfazer uma pressão desse mundo. Não vou. Não vou entregar-me a essa loucura. Se eu tenho só duas roupas, um domingo eu venho com a A, no domingo seguinte com a B, no domingo terceiro com a A de novo. E eu não vou deixar de vir cultuar a Deus porque eu não tenho outra. Aí é o absurdo dos absurdos, quando o nosso ambiente de igreja impõe isso sobre a pessoa. Significa dizer o quanto nós estamos nos distanciando. Aí também não cai no outro extremo de dizer, eu vou de Havaiana para a igreja.
Se você não pode realmente calçar um calçado, venha de Havaiana, venha descalço. Mas se você pode, você vem de Havaiana, você está desrespeitando. Desrespeitando, é isso, falta de reverência. Você não vai para uma entrevista de emprego de chinelo. Você vai? Você vai? Aí você vem para o lugar de culto a Deus, o soberano. Ele é teu íntimo porque é teu pai, mas você tem que lembrar que ele é rei sobre todo rei. Aí eu chego na congregação, gente, o músico tocando lá na frente, de chinela havaiana. Se não pode comprar, amém, glória a Deus, irmão, junto e dá um presente para ele. Mas o problema não é esse, é porque pode. Porque não vai trabalhar de havaiana. Aí sobe no altar, não toma um cuidado mínimo, gente. Vai à igreja. Isso não é simplicidade não, gente. Isso não é simplicidade. Amém? Agora não julgue seu irmão se você não sabe a condição dele. Conheça. E se houver necessidade, vá lá e compre e dê um de presente a ele. Não espere o outro fazer não, porque se Deus revelou a você, é porque Deus quer que você faça. Que tem de gente que foge da sua responsabilidade no corpo de Cristo, é 99,9%. Corre assim, pastor... Sim, você fez o quê? Não, pastor, eu vim só contar para o senhor. Mas se Deus mostrou você, é porque Deus quer usar você para abençoar o irmão, meu amado. Mas eu não posso, você pode. Não tem ninguém que não possa ajudar outro. Não tem ninguém que não possa ajudar outro. Irmão Nogueira aqui, quando testemunho, eu posso contar, porque ele conta para todo mundo mesmo. Irmão Nogueira disse que ele pensava que ele era o menino mais pobre do mundo. Que não tinha ninguém mais pobre que ele. Calçava a havaiana, não sei se o irmão lembra, a havaiana, quando a gente usava muito ela fazia um furinho lá no calcanhar, né? Vocês se lembram disso? E aí já estava furado no calcanhar, gente. Aí o patrão dele mandou ele resolver um negócio lá numa árvore. Aí ele foi subir lá na árvore para resolver lá. Aí botou lá o tambor, subiu. Aí ele subiu. Daqui a pouco, uma pessoa passou e viu a chinela ali. O que a pessoa fez? Calçou e foi embora. Aí quando o irmão Nogueira desce, a chinela tinha ido embora, né? Aí ele viu só a pessoa indo embora com a chinela dele. Ao invés de ficar triste, sabe o que aconteceu? Ele foi alegre. Porque ele entendeu naquele dia que Deus tinha dado, nem que fosse pouco para ele. Mas tinha gente que ainda precisava mais. E de alguma forma ele ainda pôde ajudar outra pessoa que precisava mais do que ele. E aí ele fez uma oração, né? Senhor, que eu sempre tenha para dar e nunca para pedir. E dessa oração, Deus tem abençoado ele e a sua esposa. E eles têm abençoado a muitos para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Então eu quero dizer com isso o quê? Não tem aquele que possa dizer, eu não tenho como ajudar. Todo mundo tem como ajudar em alguma coisa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas a simplicidade ela toca muitas coisas. Porque quando nós buscamos a simplicidade, nós veremos que ela permeia mais do que aquilo que nós podíamos imaginar. A simplicidade ela é extremamente importante. E ela nos constrange,
no que toca a problemas de injustiças sociais. Richard Foster, em seu livro A Liberdade da Simplicidade, diz que é a disciplina espiritual da simplicidade que nos dará a base para o desenvolvimento de ação voltadas para as injustiças sociais. A simplicidade também, ela nos traz a liberdade de exaustivas agendas e demandas e compromissos do homem moderno. Você acredita que essa loucura dessas agendas exaustivas, desses compromissos, tem a ver também com a nossa falta de simplicidade? Nossas agendas que nos levam à exaustão, muitas vezes é nossa loucura de nos afastar da simplicidade. Porque quando nós estamos próximos da simplicidade, nós vamos perceber que uma série de coisas nós podemos deixar de lado. Talvez para parar e ouvir a Cristo, nos fará construir uma agenda mais produtiva e menos destrutiva. Tem gente se acabando, tem saúde indo pelo ralo, de pessoas que estão com agenda de compromisso que está exaurindo e que não é o que Deus quer para você. E você não para ouvir a Deus. Parar para ouvir a Deus e rearrumar a sua agenda. Nós estamos há mais de um mês estudando disciplinas espirituais. Eu não vou apostar com você, porque não dá para a gente apostar, né? Mas eu acredito que aqui tem alguns irmãos que ainda não começaram a botar em prática. Deve ter alguns, não deve? E a desculpa é de sempre, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Vigia, varão e varoa. Vigia. Vigia. Pare e ouça o Senhor. Ele vai fazer você construir uma agenda muito mais produtiva. A simplicidade, ela nos ensina a colocar o pé no freio de compromissos que estão consumindo a nossa vida desnecessariamente e estão nos roubando tempo e relacionamentos preciosos. Davi, irmãos, Davi é um exemplo de guerreiro, Davi é um exemplo de submissão, Davi é um exemplo de rei. Davi é um vitorioso. Sim ou não? Mas esse mesmo Davi, não é outro Davi não. Ele era vitorioso somente fora de casa. Ele só era vitorioso fora de casa, porque dentro de casa Davi foi um fracasso como pai. Fracasso, 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 fracasso. Um homem vitorioso, um homem de sucesso nas batalhas, um homem que foi leal ao seu rei, que queria a sua própria vida, a Saul, um homem que não usurpou do trono que já era dele, esperou o tempo de Deus, um homem que como um rei, deu um tempo de prosperidade à nação de Israel, até hoje é respeitado pelo israelita, pelo judeu, homem de sucesso fora de casa, em casa um fracasso. Sabe o que está faltando aí? Uma vida de simplicidade, para que a agenda não nos consuma aquilo que nós não podemos perder. E eu lamento que às vezes, entre nós mesmos, estamos vivendo esse tipo de agenda destrutiva e não construtiva. Temos uma agenda de compromisso tão grande que nos faz guerreiros, pessoas de sucesso na nossa carreira lá fora, mas verdadeiros derrotados dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Você conquista, 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 conquista lá fora. E eu quero dizer, o que você conquista dentro da sua casa? O que você conquista dentro da sua casa? Ei, sabe o que é freio?
Bota o pé no freio. Bota o pé no freio enquanto é hora, enquanto é tempo. Valoriza aquilo que não pode ser negociado. Não estou querendo dizer para você não ir atrás de querer crescer profissionalmente. Não é isso que eu estou dizendo. Isso eu estaria contra, gente. Contra o princípio daquilo que Deus plantou dentro de nós. O desejo de crescer, de ir adiante, mas sem perder os valores do contentamento do que já temos e sem trocar as prioridades dos valores daquilo que é mais importante na nossa vida. Sabe por quê? Porque a minha carreira profissional jamais pode ser mais importante que a minha esposa. Sabe por quê? Porque o meu ministério, o ministério com o qual eu sirvo ao Senhor, com o qual foi chamado no ventre da minha mãe, ele não pode ser mais valioso do que o meu relacionamento com a minha esposa. Não pode, não pode, não pode. No dia que o ministério afetar o meu relacionamento com minha esposa, o que eu tenho que sacrificar jamais é o meu casamento. O que eu tenho que sacrificar é o ministério. Porque Deus estabeleceu que a prioridade de relacionamento na face da terra, abaixo de Deus, é eu e a minha esposa. Eu e a minha esposa. E aí você diz, e eu, pastor, que tem filhos? É você e a sua esposa. Depois é você e seus filhos. Tem muito casal com problema, porque abaixo de Deus é ele e os filhos. E depois é ele e a esposa. Invertendo. Mas o problema maior, na falta da simplicidade, é uma agenda louca em que nós valorizamos engordar a nossa conta, crescer o nosso patrimônio, elencar uma série de títulos e os nossos filhos se perdendo dentro de casa. O que adianta, gente? Você chegar lá em cima diante de Deus, como que você vai apresentar para ele as flechas que ele colocou na sua aljava? Me diz aí. Me diz como que você vai chegar diante de Deus para apresentar a ele as flechas que ele colocou dentro da sua aljava. Ele vai dizer assim, vem cá, cadê aquela flecha que eu coloquei na tua aljava? Tu lançou ela onde? Qual foi o alcance que ela teve? Como que tu tratou? Como que tu fez ela voar? O que ela alcançou? Ei. Na televisão não tem propaganda ensinando isso, gente. Na propaganda tem mandando você trocar de carro, trocar de casa, vestir a marca tal, tênis tal. Mas lá não tem dizendo para você gastar tempo com seu filho, para você investir no relacionamento com sua esposa. Parece que nada disso é importante, na verdade é isso que importa. As outras coisas são meios. Não podem ser o fim em si mesmas. Jamais. Se ter mais tempo com seu filho, para exercer o sacerdócio sobre ele, é isso mesmo, você é o pastor dele. Pare de dizer por aí que a responsabilidade é do pastor Ilquias. Antes da responsabilidade ser minha, ela é sua. Ela é sua, meu amigo. Não sou eu que estou dentro da sua casa. Não sou eu que compro roupa para o seu filho. Não sou eu que compro roupa para a sua filha. Em que você não para nem para ensinar o seu filho, a sua filha, como se deve vestir. E aí depois vem dizendo o seguinte, olha aí como minha filha está vestindo, meu filho, está faltando palavra na igreja, está faltando um pai para ensinar dentro de casa. Faltando um pai para ensinar dentro de casa. Filho não trabalha, a filha não trabalha, quem compra a roupa do filho e da filha é o pai. Está faltando um pai dentro de casa, um sacerdote dentro de casa. Vamos fazer um curso aqui para ensinar os homens a ser homem, tá?
Se ter mais tempo com seu filho para exercer o sacerdócio sobre a vida dele, significa diminuir a jornada de trabalho e, consequentemente, um brinquedo mais barato e, quem sabe, até mesmo sacrificar um colégio mais caro para ter um colégio mais barato, porque ao invés de 2 empregos, você vai ter um, para ter mais tempo para ele, eu quero dizer para você uma coisa. O presente que você vai dar para ele, não tem dinheiro do mundo que paga. Não tem, gente. Olha lá, eu estou chegando num ponto que mexe com a gente. Educação. A gente quer colocar o nosso filho no melhor colégio possível. Mas se para botar no melhor colégio possível, isso vai roubar você do seu filho, não vale a pena. Eu não estou pedindo para você botar o seu filho num colégio que não vai educar ele. Estou pedindo para você colocar o seu filho para ele sair recebendo aí todo ano certificado sem saber ler quando sai do ensino médio. Porque quem trabalha com seleção sabe disso. Pessoas chegam com certificado de ensino médio e não sabe ler. É isso mesmo que eu estou dizendo para você, não sabe ler. Estou pedindo isso não. O que eu estou pedindo é o seguinte: se for necessário tirar de um colégio mais caro e botar no mais barato, porque se você não fizer isso, você não pode diminuir a sua jornada de trabalho, faça o seguinte, diminua a sua jornada de trabalho. Vai diminuir o seu orçamento e você vai ter que botar no colégio mais barato. Faça isso, se isso for o que for necessário para você ter tempo com ele. Agora, se for para você diminuir a sua jornada de trabalho, para ele ir para um colégio mais barato, para você estar indo para o Castelão, para você estar assistindo o jogo, para você estar batendo racha, para você não ter tempo com seu filho, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Você só buscou conveniência para você. Só conveniência para você. Agora, se você diminuir isso te força a colocar num colégio mais barato. Mas você vai ter um tempo com ele, vai sentar no chão com ele, vai brincar com ele, vai passear com ele, vai ensinar a ele, vai instruir a ele, vai fazer ele crescer sendo um homem, vai fazer ela crescer sendo mulher, conhecendo a Deus e a vontade de Deus para a vida deles. Aí, meu amigo, aí pode se preparar. Pode se preparar, que vale muito mais do que o dinheiro que você deixou de ganhar na segunda jornada de trabalho. Vale muito, muito, muito mais. E outra coisa, além de ser mais valioso, tem repercussão para a vida toda. A simplicidade, ela toca a relação com Deus, ela toca a relação consigo mesmo, ela toca a relação com o próximo. A simplicidade, ela é uma graça. Ela é graça porque ela é concedida por Deus. O homem, ele não pode assim, sentar numa cadeira da escola e aprender simplicidade. Agora eu sou simples. Recebi meu diploma, sou doutor em simplicidade. Não tem isso. É uma graça de Deus. Mas ela também é uma disciplina, porque nós somos chamados a fazer alguma coisa. Foster nos deixa claro que aquilo que fazemos não produz em nós a simplicidade. O que quer que você faça não vai produzir em você a simplicidade. Mas ele nos posiciona no lugar em que nós podemos receber a simplicidade. Aquilo que fazemos nos coloca no lugar para receber a simplicidade. Diante de Deus, de modo que Ele possa operar em nós a graça da simplicidade. A simplicidade, ela é graça e ela é disciplina. Diga comigo, a simplicidade é graça e é disciplina. A simplicidade, ela é fácil, mas ela também é trabalhosa. Sabia? Você já percebeu que tem gente assim, rapaz, ser crente é duro. Já ouviu isso? Você também já ouviu assim, rapaz, é tão fácil ser crente, é tão bom. Hã? Ninguém está errado aí, gente. Todos dois estão certos. A mesma coisa é a simplicidade. A simplicidade é fácil como ela é trabalhosa. Tá? Eu não tenho vocação musical alguma. Graças a Deus que Deus abençoa outras pessoas, né, com
com essa vocação. Glória a Deus, né? Mas eu acho muito bonito música. E nosso Deus tem um gosto musical belíssimo, lindo, né? Inclusive, quando a gente sai assim mais para fora desse ambiente urbano, a gente vê a sinfonia na criação, a sinfonia belíssima ao final da tarde e no começo do dia, né? E aí Deus também deu aos homens o dom de criarem vários instrumentos. E há alguns anos aqui na Cidade teve um curso de partitura e um curso de instrumentos de sopro. E aí eu, atrevidamente, né, me inscrevi, me matriculei no curso, né? Aí fomos lá, né, aprender embocadura, aprender as partituras, ler a partitura, produzir as notas. Produzir a nota sozinho, aprender o sopro. Aí produzir a nota sozinha, tudo bem, né, tal. Aí depois você tem que começar a conjugar notas, né? Aí quando você começa, meio difícil para apoiar o instrumento, ali aprendendo ainda, muito difícil, trabalhoso, parece que a coisa não vai dar certo. Para ler a partitura é até fácil, né? Para a gente, que é da área de exatos, viu, cara? Que somos ruins nessa área musical, mas ler partitura é um negócio fácil. E aí, o que acontece? Daqui a pouco, você repete aquela música, que era tão difícil, que parecia que não ia sair. Aí é um cidadão que não tem vocação musical nenhuma, como eu, consegue tocar uma música toda, gente. Mas depois de um difícil trabalho. E aí depois de tanto repetir, ficou fácil. Aquela música, tá, gente? Ficou fácil. Da mesma forma, gente, a simplicidade. A simplicidade, ela é fácil, mas ao mesmo tempo é trabalhosa. Quanto você investir para consultar seu coração, para se autoexaminar e para se submeter a uma vida de simplicidade, você vai ter um custo caríssimo, trabalhoso, laborioso. Mas depois aquilo ali vai começar a fluir. A graça de Deus. E a simplicidade vai ser como um respirar na sua vida. Você tem dificuldade para respirar? Você crê? Você crê? A simplicidade, assim como é laboriosa, ela também é fácil. E ela vai tornar fácil na sua vida. Porque você vai empreender o esforço para isso. Você vai fazer o que é necessário para se colocar no lugar da bênção. Para você receber a graça de Deus, de receber a simplicidade. Porque ela é graça e ela é disciplina. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus em Cristo nos abençoe e nos faça simples, né? Nos ensina a simplicidade. E a gente vai falar um pouco mais de simplicidade na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça para a gente encerrar esse momento. Não saia, a gente vai ser breve, vai só fazer a leitura da ata para a gente encerrar, tá bom? Querido Deus, Senhor, aqui estamos nós. O mundo tem nos ensinado a ostentação. O mundo tem nos ensinado o caminho contrário da simplicidade. E, Senhor, nós reconhecemos que nós temos pecado contra Ti. Nós reconhecemos que as ondas têm nos levado juntos. Nós reconhecemos que muitas vezes nós temos sido impelidos pela direção desse mundo. Nós reconhecemos que muitas vezes temos cedido às pressões. Mas nós queremos te pedir essa noite, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, assim como Tu nos visitaste na Tua palavra essa noite, para que nós não venhamos a nos apartar da simplicidade que há em Cristo, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a nos colocar no lugar onde receberemos a graça da simplicidade em nossas vidas. Que façamos os esforços que forem necessários, Senhor Deus,
para que a simplicidade seja uma disciplina, Senhor Deus, autêntica em nossas vidas e que nós possamos experimentar a liberdade de estarmos livres desse fardo deste mundo, ó Pai, que quer nos empurrar para uma vida destrutiva, ó Pai. Nós queremos viver a liberdade da simplicidade. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Não nos deixa julgar inconvenientemente, ó Pai, e não nos deixa podermos, Senhor Deus, dar o valor equivocadamente, mas que tenhamos um coração puro diante de Ti e possamos viver em simplicidade para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus Cristo que nós choramos, ó Pai, e desde já te agradecemos pelo Teu amor e o Teu perdão.